eu estava fazendo uma pesquisa, e essa pesquisa era numa localidade onde eu havia, na verdade eu tinha descoberto um lugar onde havia uma entrada muito interessante, né? Isso tem a ver também com o meu gosto por árvores, né? Pela natureza. Numa primeira projeção astral, que não é essa, né? Eu flutuando por um lugar, eu vi uma árvore, era uma árvore de uma beleza tão grande, ela tinha uma cor, ela era laranja e amarelada, e era como se fosse dourada, era um negócio muito bonito. E ela parecia ser a entrada de um local, né? E eu não esqueço disso, foi muito marcante para mim. Aquela árvore imensa, né? E eu me aproximando dela, ela com raízes muito fortes, eram bonitas, né? E eu lembro que eu ia me aproximando, a árvore estava do lado esquerdo, né? E eu conseguia ver, um pouco desfocado inicialmente, um penhasco. E esse penhasco, ele devia ter ele era muito alto, devia ter uns 100 metros de altura, quer dizer, eu acho alto isso, né? E então eu passei pela árvore, né, bem lentamente. Eu lembro que eu me sentia como uma alma penada flutuando, né? Porque eu fui lentamente passando pela árvore e eu estava sentindo uma felicidade, um prazer muito grande de estar naquele local, né? E essa experiência foi interessante porque eu passei pela árvore e eu tinha a sensação, né, de que do lado esquerdo tinha alguma coisa, mas eu não conseguia ver. Mais à frente, tudo que estava à minha frente, eu conseguia ver com grande nitidez. Bom, o que eu fiz é que eu fui na direção do penhasco, e quando eu fui me aproximando, eu percebi que existiam várias, eu diria consciências, mas elas tinham uma forma humanoide, eram altas, né? E muito receptivas. Elas não fizeram nenhum movimento né, a gente tem aquela coisa de abrir os braços, não, elas simplesmente olhavam para mim, mas eu sentia que elas estavam me acolhendo, né? Elas eram mais altas do que eu. Então, eu creio que pela proporção que eu conseguia ver, né, elas deviam ter 1,5 metro a mais da minha altura física humana, né? E eu fui me aproximando delas e fui passando entre elas. Eram várias, e todas estavam de pé, né, com os pés no chão e voltadas para mim. E elas me olhavam, e aquilo era uma coisa interessante, porque eu me sentia muito bem com aquilo. Era como se elas dissessem, olha o que nós temos aqui, né? Isso aqui é uma sociedade onde todas as pessoas se tratam muito bem. Eu fui caminhando e flutuando, né? Como eu já disse, que nem uma alma penada, fui indo e passando por elas, né? Uma coisa interessante que aconteceu é que eu fui me aproximando de uma frontalmente, eu percebi que ela saía lentamente e me dava passagem, né? E aquilo para mim foi uma coisa de aceitação, né? Sabe, o sentimento de ter sido aceito, né? De estar sendo respeitado, acolhido. E lá no fundo, né, não tinha nada, só tinha aquele penhasco, seria uma falésia, eu não sei se chama falésia, mas parecia... e era isso.
E eu fiquei olhando aquilo tudo, mas era muito deslumbrante aquela construção e aquelas cores que haviam. Mas quando eu me virei, a única coisa que eu via é como se houvessem pilares, eu vou usar a palavra que eu senti na hora, pilares de luz. Eles tinham uma forma que era como se fosse um arroz, né, que o arroz tem uma forma assim, só que mais esticado, era luz pura. E eu voltei por eles, olhando aquelas coisas de luz, né, e fui em direção à árvore. A árvore, do lado esquerdo, quando eu voltava, eu não conseguia enxergar nada. Do lado direito também não. Era como se a árvore estivesse num portal, alguma coisa assim, né? E aquela árvore era belíssima, né? Era uma coisa belíssima. Eu fui me aproximando da árvore lentamente e passei pela árvore de novo. Quando eu estava passando, eu falei, eu quero voltar aqui, né? Eu quero voltar aqui. E passei, e quando eu passei, eu fui me virando para a árvore, porque eu queria sentir aquela árvore, né? E aí eu senti que eu estava voltando para o meu corpo físico. Foi uma experiência maravilhosa, muito forte,